Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Mais um tempo, né? Mais um culto ao qual o Senhor nos dá nesta manhã de domingo. Um domingo muito especial. Um domingo abençoado que o Senhor nos concede de estarmos juntos. E juntos agora pela manhã, neste culto abençoado, podemos aí juntos adorar ao Senhor. E queremos lembrar também, hoje à noite nós teremos o nosso culto à noite, onde teremos a nossa ceia, né, a nossa segunda ceia, aí através do nosso culto online, onde nós teremos, né, a oportunidade de fazer mais uma vez a ceia com os nossos familiares. Isso é muito gostoso, um tempo que muitos de nós não tivemos, de repente não pôde fazer no outro domingo, hoje nós temos. E nesse domingo temos uma novidade, onde nós teremos aqui na igreja, depois do culto, a partir das 10 ao meio-dia, você vai poder passar aqui na igreja, fazer, né, o quilo do amor, trazer um alimento, né, que você tem na tua casa, que você já adquiriu, e deixar aqui para que nós possamos abençoar outras pessoas e também retirar o teu kit para a ceia. Né? Então fique tranquilo, né? Teremos aqui os irmãos, você nem vai precisar sair do carro, né? Do teu carro mesmo vai ter uma galera abençoada, uma galera top aqui, retirando o alimento e também uma galera top te entregando aí a ceia, todos aí, né, bem equipado, com máscara, com luva, tudo da melhor forma possível. Os nossos irmãos aí da equipe da área da saúde têm nos auxiliado aí para que juntos possamos ter esse tempo, um tempo agradável, um tempo abençoado e abençoar também. Tá bem, meus irmãos? Vamos então orar nesse tempo, louvando ao Senhor por essa oportunidade. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concede, um dia abençoado, mesmo, Senhor, nesse tempo de crise, mas são no tempo de crise que o Senhor nos dá oportunidade de viver o melhor do Senhor. Então, Pai, ser neste culto, ser nesse tempo, neste momento, logo mais, ó Pai, estaremos aqui também para recolher os alimentos, poder abençoar pessoas a qual tem necessitado. Sabemos, ó Pai, que muitos têm precisado, então, ó Pai, nos mostre quem realmente tem necessitado, para que através destas cestas, através deste momento, possamos abençoar não somente com alimento, mas também com a Tua palavra. Então continue conosco, nos dando a Tua graça e da Tua presença, é o que oramos em nome de Jesus, amém. Amém, vamos louvar ao Senhor e adorar a Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar mais uma vez com os irmãos. Tem sido um tempo precioso compartilhar com os queridos sobre o tema Jesus transforma a minha família. Nós já estamos caminhando, passando da metade desta campanha e eu quero relembrar aquilo que nós temos falado a cada domingo de manhã.
o nosso desafio começou para que você selecionasse 5 pessoas, orasse por elas, investisse em oração. Como tem sido esse tempo? Você tem acompanhado essas pessoas em oração? Você já teve a oportunidade de falar para essas pessoas que você está orando? O segundo desafio que nós compartilhamos aqui foi sobre testemunhar. E eu quero falar mais um pouquinho sobre esse assunto no dia de hoje. No domingo passado mencionamos sobre a grande mensagem que jamais mudou, que a tônica da igreja continua sendo o plano de salvação, falar da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o desafio de ser usados pelo Espírito Santo de Deus, a qual Paulo escrevendo em Efésios capítulo 5, verso 18, é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Existe uma experiência interessante, Mateus capítulo 12, que Jesus encontra com os fariseus. Na verdade, Jesus cura um endemoniado cego e mudo. E os fariseus era aquele pessoal que sempre estava pronto para criticar Jesus. E Jesus começa a contender com eles. Em algum momento, lá no verso 33, Jesus diz o seguinte, na verdade, não sai fruto bom de árvore ruim. O fruto bom sai de árvore boa e fruto ruim sai de árvore ruim. E Jesus termina no verso 34 falando uma frase interessante. Ele diz o seguinte, a boca fala do que está cheio o coração. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você durante esses minutos. E eu quero perguntar para você, do que está cheio o seu coração? O que é que preenche o seu coração? Nós temos vivido esse tempo de pandemia, algumas coisas são interessantes. Eu não sou tão ligado assim a futebol, mas estou sentindo uma falta de futebol para conversar, né? Nenhum time perde, nenhum time ganha para a gente falar sobre esse assunto. Vejo que aquelas pessoas que são apaixonadas pelo futebol, parece que já estão assim, passando mal, porque é aquilo que eles vivem constantemente. O que é que tem preenchido o seu coração? Será que é o Covid-19? Não é difícil. Todos os momentos que você liga a televisão, a primeira coisa que vem é Covid-19. Em todos os lugares só se fala de Covid-19. E como que fica o seu coração com essas informações? Tantos contaminados, tantas pessoas faleceram. Como que fica o seu coração? E eu pergunto, o que é que tem permeado o seu coração nesse tempo? Política. Existe uma grande discussão hoje. Nós não conseguimos entender, na verdade, o que tem se acontecido nesse tempo. Mas talvez o seu coração esteja cheio de ira. Talvez o coração seu esteja lotado de tristeza. Talvez o seu coração esteja lotado de insegurança. Volto a perguntar para você, do que está cheio o seu coração? Eu, nessas coisas de WhatsApp, recebi uma frase nesta semana que eu intitulei a frase marcante dessa semana. Diz o seguinte, quem não estiver confuso, não está bem informado. Que verdade. Nós não conseguimos mais entender nada. Um hino, e sempre os hinos, especialmente do cantor cristão, mexe no meu coração. E tem um hino que diz assim, mais de Cristo. E a sua poesia diz o seguinte, que eu quero mais de Cristo, quero ver a Cristo, quero mais do seu amor, quero mais da sua compaixão, quero mais da sua mansidão. Eu quero mais de Cristo, compreender
Eu quero mais de Cristo obedecer. Eu quero mais do seu puro e santo amor. Também tem mais duas frases que diz o seguinte: eu quero mais de ti mesmo. E termina: eu quero perto dele andar. É sobre isso que eu quero falar. O que tem invadido o seu coração? Queridos, quando nós temos vivido esse tempo de amar a família, de falar daquilo que você tem vivido, como é difícil nós encontrarmos um momento para falarmos da graça e do amor de Cristo, quando, na verdade, nós não temos vivido essa intimidade com o Senhor Jesus. Do que falar se nós não temos tido essa experiência? Uma das coisas mais marcantes é encontrar a diferença que existe com aquela pessoa que encontrou Jesus, que foi rendida pelos seus pecados e que tem intimidade com o Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Esta carta é preciosíssima. Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 24. E esse texto vai falar exatamente sobre a distância entre aquele que não conhece Jesus como ele vive e aquele que conhece a Jesus como deve viver. Paulo escreve o seguinte: portanto, digo e sou testemunha no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregando-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, neles fostes instruídos, conforme a vontade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse é o texto que eu quero gastar um tempinho contigo. A carta que Paulo escreve aos Efésios é mais uma das cartas intituladas por ele como cartas da prisão. E de uma maneira maravilhosa ele começa esta carta falando sobre a salvação, glorificando, adorando ao Senhor pela salvação que nos alcançou. E ele vai falar que a nossa salvação é pela graça, e ele vai dizer que tanto judeus como gentios são alvos da graça do Senhor Jesus Cristo. Lá pelo capítulo 4, ele vai dizer como que devem viver aqueles que conheceram a Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 1 diz: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Você começa a pensar aqui. Existe uma distância entre aquele que conhece a Jesus e foi transformado no seu interior, e aquele que não conhece Jesus. Paulo faz essa distinção muito grande nesse texto. O verso 22 me chama a atenção, porque ele vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer que nós precisamos despir do velho homem. E quando eu li esse texto, essa semana, veio para mim a experiência que nós temos vivido neste tempo de pandemia.
Eu não sei qual tem sido o costume lá na sua casa, mas a tendência tem sido esta: quando nós voltamos da rua, nós limpamos a sola do nosso sapato, deixamos o sapato, e é bem provável que nós já vamos correndo para tomar aquele banho e tirar toda aquela roupa imunda que pode ter a contaminação do vírus. E o que a gente faz com isso? Separa tudo ali com muito zelo para lavar. Lógico que não dá para jogar todas as roupas fora. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a diferença entre o crente e aquele que não conhece Jesus, ele está dizendo que o crente precisa se despir do velho homem. Ele precisa matar a antiga natureza. E o texto vai dizer, e nós precisamos se despir do nosso procedimento anterior. A vida mudou, e nós precisamos agora ter um caminhar diferente daquele da qual tínhamos antigamente. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Irmãos, quando nós temos durante todo esse mês falado sobre Jesus transforma a minha família, nós estamos falando desse tipo de transformação. Não há como nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, convidarmos para que Ele seja o nosso Salvador e Senhor e continuar vivendo a vida que vivíamos antigamente. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos despir, precisamos tirar, precisamos acabar com aquela velha vida. Na verdade, o testemunho aqui é que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós nascemos de novo, a nossa velha natureza foi morta. E com ela, todas as nossas coisas. Aquilo que nós vivíamos já não faz mais parte da nossa vida, e a vida que nós devemos viver agora deve ser uma vida diferente. É interessante que o apóstolo Paulo, a partir do verso 16, ele começa a mencionar coisas que não condiz com aquele que foi despido do velho homem. Ele diz, o verso 17, por isso vos digo que vocês não devem andar mais como gentios, com pensamentos fúteis, ou desejos maus e enganadores, pensamentos que não têm valor. Uma das coisas que mais nós encontramos hoje são pessoas que não dão valor àquilo que falam e àquilo que fazem. Ele continua dizendo, obscurecidos no seu entendimento. Numa outra versão, diz assim, que tem uma mente obscurecida, que não conseguem discernir aquilo que fazem. Separados da vida, ou alienados da vida de Deus, não conseguem sentir Deus, estão tão distante, que ignoram a nossa fé. Alienados da vida com Deus pela ignorância e pela dureza do coração. Você já encontrou alguém com um coração duro? O texto vai dizer no verso 19, havendo se tornado insensível. É aquela pessoa que não se deixa abrir o coração para novas possibilidades. Insensíveis, e diz o texto, entregando-se à devassidão para cometer qualquer tipo de avidez, todo tipo de impureza. E hoje nós temos vivido esta realidade, parece que quanto mais as pessoas fazem coisas erradas, mais dá ibope. Coisas boas não chamam a atenção. E depois de narrar todas essas coisas, Paulo diz no verso 20, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. E o texto que Paulo está dizendo aqui não foi da maneira que vocês aprenderam de Cristo, da história de Cristo, daquilo que alguém falou de Jesus.
Mas não. A ideia que Paulo está dizendo aqui não foi aquilo que vocês aprenderam com a pessoa de Cristo no seu coração e na sua vida. O verso 23 diz o seguinte, que nós precisamos renovar o nosso espírito e a nossa mente. A nossa mente muda a forma de pensar. Eu encontro pelo menos 3 grandes lições para nós aqui. A primeira delas é que nós, verso 24, diz que nós devemos nos revestir de um novo homem. Despir do homem passado e nos revestir de um novo homem. Você conhece o texto, 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, nasceu de novo, e as coisas velhas se passaram, não tem mais valor. Eis que tudo se fez novo. É desta maneira que se espera que o cristão viva para a glória do Senhor. É uma nova vida, é um novo homem, é uma nova maneira de viver. No verso 22, ele vai dizer que nós fomos, então, com uma nova mentalidade. Diz, renovar o espírito da vossa mente. Paulo também escrevendo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade de pensar coisas santas e boas e puras. Assim, como o Senhor Jesus Cristo pensa. Como anda os seus pensamentos? É uma nova maneira de pensar. Chama atenção ainda. O verso 23, 22, diz que nós mudamos a nossa natureza. O evangelista João, capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que creram na pessoa do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, se tornaram irmãos de Jesus. Se tornaram filhos de Deus, com o caráter de Deus. Esse é o nosso grande desafio. E eu preciso dizer para você que quem faz isso não é nem eu, nem você, mas quem faz essa transformação é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu volto à pergunta inicial. Do que está cheio o seu coração? Tem tantas coisas que nós temos preenchido o nosso coração, tem tantas coisas que nós nos preocupamos, mas quanto que nós temos enchido de Jesus? Voltamos ao hino, mais de Cristo. Eu quero mais o seu amor, eu quero mais a sua mansidão, eu quero mais a sua compaixão. Nós só vamos ter mais de Cristo quando deixarmos as coisas que ocupam espaço no nosso coração do lado de fora e colocar Cristo como Senhor das nossas vidas. Isso me vem à memória o pedido que foram feitos para os apóstolos ali no livro de Atos. Olha, nós pedimos para que vocês então não falem mais deste Jesus ressuscitado. E a resposta dos discípulos foi a seguinte: como? Como é que nós não vamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Ele é real, ele é presente, todos os dias nós falamos com ele, ele tem demonstrado o seu poder na nossa vida. Como é que eu não vou falar? O grande desafio desta semana, quando nós pensamos dentro da campanha, Jesus transforma a minha família, é que ele precisa transformar o meu e o seu coração. Ele precisa transformar
a minha vida e a sua vida. É possível que muitos de nós já conhecemos a Cristo, já aprendemos de Cristo, mas não temos deixado Ele ser Senhor das nossas vidas. E eu quero desafiar você hoje a se encher de Jesus, a se encher do conhecimento do Filho de Deus. Quanto que nós temos vivido essa realidade? Mas também é bem provável que exista alguém que está nos ouvindo nesta manhã, que ainda não conheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A transformação que ocorre na vida daquele que conhece a Jesus não é uma transformação externa, mas é uma transformação interna. E não é uma transformação que nós como pessoas agimos, mas é uma transformação feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, como é bom ouvir testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas pela graça do amor do Senhor Jesus. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas têm rendido as suas vidas ao Senhor Jesus? Eu termino então com a mesma pergunta do início. O que está cheio o seu coração? Aquilo que estiver cheio do seu coração é aquilo que você vai falar. O seu coração está cheio de Jesus? Esse é o desejo do meu coração. Que todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não tenhamos outra coisa a falar como prioridade, a não ser da intimidade que nós temos tido com o Senhor Jesus. Se você, porventura, ainda não conhece a Cristo, eu quero que nesta hora, você ore aonde você estiver, pode ser na sua casa, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e neste momento, eu abro a porta do meu coração e te convido, venha dirigir a minha vida. Se você orar desta maneira, com fé, com sinceridade, essa transformação pode acontecer na sua vida para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de poder trazer esta reflexão nesta manhã. Nós temos falado de que Jesus transforma a minha família, mas o Senhor só vai transformar a nossa família quando pessoas à nossa volta conhecerem o nosso testemunho, conhecerem a nossa intimidade e viverem a experiência de alguém que vive perto do Senhor Jesus. Mais de Cristo. Que esse seja o desafio para esta semana, para cada uma das nossas vidas. Que todos aqueles que já conhecem a Jesus possam se encher dele, possam ser renovados na sua mente, no seu coração. Se porventura, ó Deus, alguém que ainda não o conhecia e fez esta oração nesta manhã, Senhor, que o teu Santo Espírito transforme essas vidas e que eles possam conhecer da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se porventura você fez essa oração, eu gostaria que você entrasse em contato conosco. A nossa igreja está de portas abertas
para ensinar a você, a caminhar com você, para que você conheça cada vez mais de Cristo.